Fala galera, tudo bem? Professor Adeilson Céu falando com vocês aí, um forte abraço no coração. Mais uma vez aqui no nosso canal do YouTube, quero agradecer a todos os inscritos, todos aqueles que compartilham o nosso trabalho, que dá sempre aquela força. Agradeço de coração, pessoal. Hoje eu vou deixar um pouco da minha palestra que eu palestrei nesse último final de semana, no dia 12, no domingo. Foi a quarta edição do evento internacional da Tech Channel, onde teve grandes profissionais da área de conserto de smartphone, grandes profissionais internacionais, nacionais. Eu vou deixar um pouquinho da minha palestra, tá, pessoal? Para a gente poder interagir junto, né, do que foi passado lá naquele dia, tá? Não se esquece de se inscrever no nosso canal aí, pessoal. Quem puder se inscrever, dar aquela força aí pra gente poder crescer e trazer mais conteúdo pro nosso canal aí, né? Então vamos lá, vamos para nossa palestra. Pessoal, eu palestrei sobre a manutenção de smartphone nos primeiros passos, tá bom? Antes eu deixei uma frase de superação que diz assim: nunca deixe ninguém dizer que você não pode fazer alguma coisa. Se você tem um sonho, tem que correr atrás dele. As pessoas não conseguem vencer e dizem que você também não vai vencer. Se quer alguma coisa, corra atrás. É sempre assim, né, pessoal? Quando a gente começa a desenvolver um trabalho, quando a gente começa a buscar um crescimento na nossa vida, tem pessoas que tentam colocar freio na gente, né? Elas não conseguem vencer e não deixam a gente vencer também. Eles tentam fazer com que a gente não acredite no nosso sonho, né? E eu sempre digo que a gente é do tamanho do nosso sonho. Se o sonho é grande, nós também somos grandes para poder realizar esse sonho tão grande na nossa vida, né? Então, corre atrás, pessoal. Comece do jeito que for, mas comece. Vamos lá. Professor Adeilson Céu, essa é a minha primeira bancada. Lá pro ano de 2015, mais ou menos, eu tinha essa bancada. Eu comecei dessa forma aí que vocês estão vendo aí no vídeo. Poucas ferramentas muito baratas, né? Um multímetro ali daquele que vende na lojinha de R$1. Os smartphones ali que eu comecei. Um ferro de solda também que não era apropriado para poder trabalhar na área de conserto de smartphone. Foi assim que eu comecei, tá? Eu comecei com essa simples bancadinha aí, no ano de 2015 aproximadamente. E eu, passado o tempo, criando estudo, buscando, né, acreditando que eu poderia chegar num lugar melhor do que eu estava antes. Eu falo sempre que a gente sempre temos algo a aprender, nunca sabemos de tudo e temos que continuar estudando diariamente. Mas através do estudo, através do conhecimento, quando você tem esse status, essa vontade de querer vencer, as coisas vão acontecendo no decorrer do seu caminho, né? E hoje eu ministro o curso de iniciante em conserto de smartphone na escola Tech Channel, centro de capacitação, é a maior, né? A maior escola de capacitação da América Latina em conserto de smartphone. Então, hoje eu estou muito feliz ministrando o curso aí, a galera aí toda alegre, feliz, né? E uma das coisas, pessoal, que me incentivaram, que me motivou, que fez com que eu queira estar nessa posição onde eu estou hoje, foi uma palavra que eu busco na Bíblia sempre, né? Que eu sempre estou lendo a Bíblia, e diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a você. Mateus 6:33. Então, quando você busca algo, coloca Deus em primeiro plano, as coisas começam a acontecer. E Deus abre a sua mente, não para dinheiro, mas sim para ganhar conhecimento. E você ganhando conhecimento, você começa a passar o seu conhecimento adiante e você vai subindo de degrau. E isso, para mim, é satisfatório. O dinheiro é consequência, mas o amor pela profissão é bem maior que todas as coisas, tá, pessoal? Dando continuidade aqui, os primeiros passos para conserto de smartphone. Então vamos começar aqui, ó. Primeira coisa, feedback com o seu cliente ou seu lojista. Se dedicar diariamente para obter sucesso nos reparos do aparelho. Ferramentas de qualidade.
saber usar fonte assimétrica e multímetro, análise em defeitos de smartphone. Esses 5 tópicos que eu deixei aqui, pessoal, é o que eu acho que vai ajudar a gente no dia a dia a obter conhecimento e obter o máximo de sucesso nos reparos em nossas assistências, tá? Feedback com o seu cliente ou seu lojista. Importante termos comunicação com o nosso cliente para obter o máximo de informações possível para começar os primeiros passos do reparo de um smartphone. Então muitas pessoas falam assim, cliente mente, né? O cliente tá sempre mentindo, mas eu digo que toda mentira tem um pontinho de verdade. Então eu acho que para a gente começar a consertar smartphone, para a gente poder ter os primeiros passos, é importante sim que a gente tenha um feedback com o nosso cliente, que a gente pergunte para ele como que as coisas aconteceu, para a gente ter um norte, para a gente ter um caminho a seguir na hora de consertar smartphone, né? Porque às vezes o smartphone caiu no chão e aí às vezes você quer trocar uma tela do smartphone, mas é importante você saber como que foi, qual foi a altura da queda, porque às vezes, dependendo da queda, gera-se uma solda trincada no CI, ou nos componentes, ou pode danificar outros tipos de periférico. Então, tudo vem de um feedback com o nosso cliente. Tudo tem que ser conversado antes, né? Então, a gente vamos ver muito isso daí no decorrer da palestra, aonde eu ministrei no domingo passado, no dia 12. Foi muito legal, muito bacana mesmo. Então, aqui, os defeitos diários de uma assistência técnica em conserto de smartphone. Então aqui, o que acontece? Toda vez que eu monto uma assistência técnica, o que eu vou encontrar diariamente lá? Troca de tela é campeão, vai estar sempre lá. Aparelho não liga, vou encontrar bastante também. O que mais? Smartphone molhou, caiu na água, oxidou também, bastante. Não carrega, também. Troca de bateria, também bastante. Então isso aqui a gente vamos ter. Esses são os primeiros passos. Se eu souber identificar defeitos desse porte aqui, eu vou muito bem em minha assistência técnica, tá, pessoal? Então aqui, ó, dedique-se ao estudo para obter sucesso nos reparos dos aparelhos, né? Então, estude a teoria e não esqueça de estudar 2 vezes mais a prática, tá? Então, a teoria e a prática. O estudo é constante, pessoal. O estudo não vamos parar de estudar. Quem entra na área de conserto de smartphone, ele vai ter que se acostumar que é estudo diário. Por exemplo, hoje eu estou gravando esse conteúdo aqui para o meu canal no YouTube, é um sábado, né? Aproximadamente, deixa eu ver que horas são agora, às 16h53. Então a gente não para de estudar, né, pessoal? O estudo é constante. Então a gente estudamos a teoria e estudamos 2 vezes mais a prática. Porque não adianta a gente saber interpretar um defeito, mas não saber fazer, executar, né? O executar é importante. Então você tem que estudar a teoria e praticar bastante também. Porque vai abrir porta para você e vai facilitar bastante os reparos diários da sua assistência. O que precisamos estudar para obter bons resultados em nossos reparos de smartphone? Ó que bacana, pessoal. Aqui eu deixei alguns tópicos para a gente poder estudar. Por exemplo, você que nunca trabalhou na área de conserto de smartphone, mas está pensando um dia em conseguir uma nova profissão, fazer uma coisa diferente para a sua vida, o que acontece? Esses tópicos aqui já vai abrir muito a sua mente para você saber o que um técnico de smartphone estuda, né? O que ele estuda diariamente, né? Então aqui tá os tópicos, ó. Primeira coisa, periféricos, componente e circuito integrado. Periféricos, componente, circuito integrado existe dentro de um smartphone, tá? Você aí, ó, que tem um smartphone, esses aqui, ó, componente, periféricos e circuito integrado existe dentro do seu smartphone, tá? Entenda a diferença entre hardware e software, né? Que hardware é a parte física de um aparelho, e o software é a parte lógica, tá? Então é importante você diferenciar esses dois, porque existe defeitos dos dois, os dois andam juntos.
mas tem alguns defeitos que se dá pelo hardware e tem outros defeitos que se dá por software. Qualidade de telas de smartphone, também é importante saber, né? Que tipo de tela meu smartphone trabalha? O que o engenheiro, na hora que fez o smartphone, o que ele colocou na tela do smartphone? O que ele pensou ali para poder executar ali no smartphone? Ele colocou uma tela de LCD ou uma tela de AMOLED? E as pessoas muitas vezes não sabem interpretar, um técnico hoje em dia não sabe diferenciar a diferença de uma tela de LCD e a diferença de uma tela AMOLED. Existe diferença dessas telas aí. Tensão, corrente e resistência, aonde tudo acontece, né? Se hoje eu estou gravando esse vídeo para vocês aqui, é porque existe tensão, corrente e resistência, são os elétrons, as diferenças de potenciais. Então é importante também você poder estudar isso daí, para você saber o que é uma tensão de bateria, o que é uma tensão primária de smartphone, né? O que é curto, o que é fuga de corrente. Então tudo isso daí é importante a gente estudar. Fonte assimétrica, a fonte assimétrica anda lado a lado com a gente aí, horas é braço direito, horas é braço esquerdo. Multímetro também é importante ter na bancada, poder estudar. Os dois andam lado a lado, pessoal, os dois, o fonte e o multímetro andam lado a lado, eles têm essa informação, é o famoso feedback, né? Os dois conversam junto. Osciloscópio é importante você estudar também, mas aí o osciloscópio já passa para o avançado, né? Quando você já estiver nos degraus, subindo degraus, estiver no 5º degrau ali, já está trabalhando, já está desenvolvendo bastante reparos de placa, aí sim, é importante você pegar o osciloscópio, porque o osciloscópio ele vai te dar parâmetros que o multímetro não te dá. Ele vai pegar pequenas tensões rápidas que o multímetro não pega. E o osciloscópio pega e resolve muitas coisas hoje na bancada. Tem muitos técnicos aí avançados aí que trabalham muito com osciloscópio. Medições, tá? Tem que aprender a fazer medições. Sem medição, sem solução. Já dizia o professor Leandro Jumper, né? E aplicado isso ao avançado, eu aplico isso também ao iniciante. Porque o iniciante também tem que aprender a medir. Ele também tem que saber os primeiros passos para poder fazer a medição e saber diagnosticar defeitos que aparecem na sua assistência técnica no início, né? No início das coisas. Então tem que saber isso aí também. O que é curto, o que é fuga de corrente? É importante o técnico saber isso daí, né? Para poder diferenciar, porque às vezes ele vai trocar uma tela de um smartphone e o cliente fala, caiu no chão. Beleza, o smartphone caiu no chão, só isso, uma queda simples. Mas nessa queda pode ter gerado uma solda trinca debaixo de um CI, ou num capacitor, ou em algum lugar da placa, e fez com que as coisas não andassem bem, fazendo com que ele ficasse curto ou gerasse uma fuga de corrente. E se eu souber diferenciar esse detalhe, com certeza eu vou trabalhar bem mais à frente que os outros técnicos, né? Eu vou andar um pouco mais à frente, eu vou ter um alicerce mais profundo para poder trabalhar na área de conserto de smartphone. E isso faz parte dos primeiros passos em conserto de smartphone. Setores da placa, bateria de smartphone, nome de malhas e suas funções. Aprenda a fazer bancos de dados, importantíssimo fazer bancos de dados. Software, estudo de solda, setor de carga, conectores de carga, setor de imagem backlight, setor de RF e por último, depois que você já estiver dominando um pouquinho disso aí você puder estudar um pouquinho de eletrônica, vai te ajudar bastante também, porque a eletrônica vai te abrir portas, tá? Para você entender como funciona um circuito integrado, para você saber como funciona um capacitor, um diodo, um resistor, uma bobina, tudo isso é importante na eletrônica, como que funciona um transistor, uns MOSFET, como funciona a eletricidade dentro de um smartphone. Vai mudar um pouco o seu conceito na área de conserto de smartphone. Aqui, no terceiro tópico, ferramentas de qualidade e insumos de qualidade. É importante, tá? Porque
Temos que obter ferramentas e insumos de qualidade para facilitar nosso trabalho diário em nossa assistência técnica, ajudando a evitar erros, tá? Então aqui eu deixei quais as ferramentas e insumos precisamos para começar os primeiros passos para o bom reparo do smartphone. Olha que legal, pessoal, nesse conteúdo aqui, que é exclusivo meu, eu montei para poder passar no evento da Tech Channel, para poder levar uma coisa diferente, né, para as pessoas, que quais são os primeiros passos, né? Porque até mesmo um técnico que hoje já está trabalhando na área de conserto de smartphone, ele muitas das vezes ele anda esquecendo do simples, né? O simples passou a não existir mais para um técnico. Muitas das vezes ele não faz o simples, já vai logo para o intermediário e avançado, e aí é onde ele começa a bater cabeça. E muitas das vezes o conserto não vem porque ele não passou pelo simples. E o simples existe até os dias de hoje, tá? No conserto de smartphone, e ajuda bastante. Eu já peguei muitos defeitos em sala de aula que passou em 5, 6 assistência técnica e o defeito era uma coisa bem simples. Às vezes estava numa análise visual, às vezes estava numa simples bateria, às vezes estava num simples conector de carga, numa simples bobina, que não estava fazendo o trabalho correto. Então é muita coisinha simples que às vezes passa despercebido, tá? Então o multímetro, como eu já tinha falado para vocês, é importante. Fonte assimétrica, essa aqui são o que eu vou precisar para poder trabalhar os primeiros passos. Pinça de precisão, placa dock test, USB charge, fluxo de solda, estanho em arame, estanho em pasta. Essas são as ferramentas que eu vou precisar para a gente poder obter bons resultados na hora de trabalhar na área de conserto de smartphone. A placa dock test. Essa placa dock test aí é uma placa que nós do iniciante até mesmo intermediário, no iniciozinho de intermediário, usamos muito. Para quê? Para fazer pequenas medições de smartphone antes de abrir ele, né? Essa placa é de muita importância para ajudar a analisar os pads soldados na placa, depois de uma troca de conector de carga, e a verificação de medições no contato das malhas para identificar suposto defeito. Essa placa tem esse modelo, tipo C, V8 e Apple, né, da Apple. O que acontece, pessoal? Essa placa aí, essa placa dock test, a gente usamos, por exemplo, o smartphone está vindo na sua assistência e ele não carrega. Antes de a gente poder abrir o smartphone, a gente conseguimos visualizar um defeito antes, né? Porque a gente coloca ele na placa e conseguimos fazer medições em escala de condições reversa e podemos obter números e poder saber se aquelas malhas estão conduzindo internamente. E isso é importante demais na área do conserto de smartphone, né? Então usamos também essa placa dock test, tá? Fonte assimétrica multímetro, primeiros passos para o reparo. Então nós temos o multímetro, temos a fonte assimétrica, tá? O multímetro, ferramenta indispensável na bancada de um técnico. Com essa ferramenta podemos fazer vários tipos de medições e assim facilitar a nossa análise de um smartphone. Multímetro podemos usar para as seguintes medições em um smartphone. Qual seria elas? Tensão contínua, continuidade do bip sonoro, escala de semicondutores, que é a escala de diodo, onde nós usamos para fazer condições reversa, ômega, que é a resistência, tá? Escala de tensão, que ou seja, tensão contínua. Podemos medir o que nela? Podemos medir a bateria de um smartphone, podemos medir um conector de carga depois que está soldado na placa, podemos fazer medições para ver se realmente ele está passando os 5 volts que vem do carregador de bateria, é importante. Podemos medir também um botão push button ou um botão flat, né? Não importa, o multímetro dá para a gente medir vários tipos de tensão de um smartphone. Por exemplo, se eu tenho uma bateria lá que ela está com a baixa tensão,
o smartphone não liga e não carrega. E é importante a gente pegar e fazer essa medição na escala de tensão com o multímetro. Então você, técnico, que está trabalhando, precisa sim, não é porque você é iniciante que você vai ficar só trocando tela. Você pode aprender a fazer umas pequenas medições que vai mudar a sua história na área de conserto de smartphone e na sua assistência. Você vai ter mais o pé no chão, seu alicerce vai ser mais profundo e você vai ganhar muito mais dinheiro. E ali também podemos medir a tensão do carregador, do conector de carga, que eu falei para vocês. Um botão push button, um cabo flat de botão, de power. Podemos fazer medições, porque se não tiver aquela tensão de 1.8 ou 1.7,89 volts ali, o smartphone não liga, né? Podemos fazer pequenas medições em volta do PMIC, Power Manage. O que é o PMIC? O PMIC é o distribuidor de energia dos smartphones. Hoje em dia nós temos smartphone que tem dois PMIC, né? Que é o IF-PMIC e o PMIC principal. O IF-PMIC é o que alimenta o PMIC e o PMIC, por sua vez, ele distribui as tensões para todo mundo lá. E o multímetro também ajuda, porque às vezes o smartphone não está ligando, mas você pega o multímetro lá, o que você faz? Você lá faz as medições para ver se está chegando aquelas tensões que são primárias do smartphone, né? E aí quem ajuda isso aí? O multímetro. Se eu sei fazer essa medição com o multímetro, facilita a minha vida. Podemos medir também as tensões do FPC da bateria e por aí vai, tem vários tipos de medições. Agora, na escala de continuidade, podemos medir o quê? Essa escala de continuidade, para quem não conhece, pessoal, essa escala aí, ela é a escala de bip sonoro, né? O que ela faz, professor? Ela usa, a gente usamos essa escala de continuidade para saber se o lado A se comunica com o lado B. Se eles estão na mesma malha, eles precisam se comunicar. E o multímetro, a gente sabemos utilizar essa malha, essa tensão aí, ou melhor dizendo, desculpa, a escala de continuidade, né? A gente podendo usar essa escala, a gente podemos fazer várias coisas. Por exemplo, nessa foto que eu estou mostrando para vocês aí, o que acontece? Eu tenho ali um conector de carga que não está carregando. E antes de dessoldar o conector, antes de fazer qualquer coisa ali, eu consigo medir ele internamente para ver se os contatos internos dele está fazendo contato com o cabo do lado de fora. E eu uso aquela placa Dock Test ali, que vai me ajudar bastante nisso daí, para poder fazer a medição antes. Porque o que acontece? É o simples, pessoal. Muitas das vezes a pessoa fala assim, não está carregando, vamos trocar o conector. Só que ele nem mede, ele vai lá, tira o conector, coloca outro, tira o outro conector, coloca outro, e não carrega de jeito nenhum, e ele não sabe fazer as medições. Às vezes, por sorte, ele conseguiu pegar 3 conectores que estavam danificados, e essa plaquinha de Dock Test aí, se você souber utilizar ela, antes de soldar o conector na carga, você consegue fazer medição. Antes de você dessoldar, você também consegue fazer medição. Então isso faz a diferença. Isso faz a diferença para quem está iniciando. Isso faz a diferença para quem é intermediário. E avançado nem se fala, né, pessoal? Continuando aqui. Aqui nós temos aqui, o que é isso aqui? É um alto-falante, tá? Esse é um alto-falante multimídia, tá? Não é auricular, um multimídia. E o alto-falante, ele tem um filamento interno como se fosse uma bobina indutora, tá? Como se fosse uma bobina. Então, ele tem aquele fio enroladinho, onde ele liga o lado A com o lado B, né? E aí o que acontece? Se você... se esse lado A não estivesse comunicando com o lado B, realmente o alto-falante não está funcionando. E o multímetro também nos dá essa medição aí na escala de continuidade. É muito bom essa escala, né, pessoal? É isso aí. Isso é passado na onde? No nosso curso de iniciante, um curso elaborado por mim, tá? Pelo professor Adeilson Cel, e onde eu ministro esse curso na Escola Tech Channel, tá? E lá a gente falamos em detalhe. Aqui eu estou passando um pouco mais rápido, tá? Mas lá nós detalhamos, né? Tem muita coisa boa para a gente poder aprender, né? Aqui, ó, nós podemos medir pontos na placa que se comunicam, né? Porque nós temos malhas e as malhas se comunicam.
Quando um componente está na mesma malha, eles têm que se comunicar. E se um não estiver se comunicando, pode ser um defeito. E a escala de continuidade ajuda nisso aí também. Por exemplo, aqui, eu deixei aqui bem específico o lado A com o lado B. E no meio nós temos um resistor, o R2001. Esse resistor, ele está fazendo a interligação do lado A com o lado B. Se ele é um componente, e ele pode fazer o que? Ele pode danificar. E se ele danificar, o lado A não vai se comunicar com o lado B. Por quê? Porque ele está ligado ali em série. Então, ou seja, se ele danificar, aquela parte é como se fosse uma ponte. E essa ponte, o que vai acontecer? Se rompeu. E aí não vai ter comunicação. E o multímetro ali também nos mostra ali essa continuidade ali para poder ter acesso, né? Um ponto com o outro para ver se está se comunicando, tá? O que mais? Escala de semicondutores, condições reversa. Aqui, pessoal, a escala de semicondutor, o que a gente podemos medir? Geralmente a gente usamos essa escala aí para poder fazer medições em vários pontos da placa, tá? Em vários pontos. A gente podemos identificar se tem uma fuga de corrente com o multímetro, podemos ver se tem curto em volta do PMIC, do IFPMIC ou de um circuito integrado qualquer, em volta dos capacitores. Ele me dá parâmetros, né? A escala de condições reversa, ele me dá o que? Fora números, né? Para eu poder fazer referência sobre a vida útil daquele componente. Ele também me mostra se está tendo comunicação, né? Então, essas são as primeiras escalas, as primeiras medições que a gente iniciante e começo de intermediário usamos bastante para identificar defeitos, para fazer banco de dados, para fazer protocolo de análise, porque a escala de condições reversas ela me dá números. Por quê? Porque no multímetro, na ponta vermelha, nós carregamos ali 3 volts ou até 4 volts. E quando a gente injetamos esse 4 volts no terra da placa, o que acontece? Essa condições reversas ela começa a circular entre os semicondutores e me dá parâmetros numéricos e também de comunicação. Ele não é preciso, tá, pessoal? Ele não é preciso na parte de me dar assim, o parâmetro correto das coisas, mas já me ajuda bastante, é meio caminho andado, tá? Aprenda bastante. Eu poderia falar bastante coisa aqui de condições reversas, mas eu acho que seria um estudo, de repente, futuramente, aí no canal, o pessoal que gostar aí da palestra e de repente gostaria que eu falasse um pouquinho mais sobre condições reversas, a gente pode falar um pouquinho, abordar só um assunto sobre isso. Aqui, ó, como eu falei para vocês, ó, aqui eu tô com o multímetro, a minha ponta vermelha está aterrada, ele está no terra, aonde eu estou injetando esses 3 ou 4 volts que vem do multímetro. E com a ponta preta eu vou fazendo as medições naqueles padzinho ali. E aqueles pads, eles têm ali GND, tem VBus, tem dados negativos, dados positivos, USB ID. E tudo isso me dá parâmetros numéricos. Ou seja, fora a comunicação entre o circuito integrado, onde está com os semicondutores, ele me dá parâmetros numéricos. Às vezes uma alteração ou para baixo ou para mais pode me caracterizar um defeito. E aí é onde entra vários detalhes, né? Então a gente pode abordar isso numa outra palestra, num outro vídeo também, assim, se vocês quiser, tá? Aqui, como eu falei para vocês, ó, o FPC da bateria, o FPC da tela, tudo vem do multímetro, tudo vem da primeira análise, que é a condições reversa, tá? Que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Ômega, que é a escala de resistência, ou seja, a escala de resistência é a oposição à passagem dos elétrons, tá? O multímetro também ajuda, porque na placa tem muitos resistores e geralmente eles dão defeito. E com essa escala de ômega aí, né, que é do alfabeto grego, tá? Vocês podem medir as resistências de uma placa de smartphone, tá?
que é muito importante fazer as medições de resistência das placas de smartphone. E o motivo também me dá esses parâmetros aí. Fonte assimétrica. Opa, vamos chegar agora na fonte assimétrica. A fonte assimétrica podemos realizar muitas medições, podendo até identificar alguns defeitos como fuga de corrente ou curto em uma placa de smartphone. A fonte pode substituir a função de uma bateria para fins de testar aparelhos. Olha quanta utilidade tem uma fonte. E temos que ter a fonte na bancada da gente. Todo técnico que está começando, ele precisa entender que a fonte é o braço direito. Ora a fonte é o braço direito, ora é o braço esquerdo. Multímetro, ora é o braço direito, ora é o braço esquerdo. Eles andam junto. Então tudo que você vai fazer no conserto de smartphone, você precisa obter informações através de fonte e multímetro. Aqui eu deixei para a gente poder entender as medições e funções com a fonte assimétrica. Vamos lá. Para trabalhar com o smartphone, trabalhamos sempre com 4.2 de tensão e 2 A de corrente. Essa é a tensão que a gente aqui, iniciante e começo de intermediário, usamos em nossas bancadas. Começamos com 4.2 e 2 A de corrente. 4.2 é a tensão, DDP, diferença de potencial, tá? E amperes, corrente elétrica, ou seja, sentido ordenado dos elétrons, corrente real, eletricidade real que o smartphone usa para poder trabalhar, tá? Isso a fonte me mostra, me dá parâmetros. Podemos fazer a ativação de uma bateria de íons de lítio ou até o seu carregamento, ou seja, a fonte, às vezes eu tenho um smartphone que não carrega, às vezes eu tenho um smartphone que não liga e o problema está na bateria. Pode ser uma bateria desativada, pode ser uma bateria com baixa tensão. E o que acontece? A fonte, ela me ajuda a obter esses parâmetros aí e fazer com que essa bateria volte à vida e dê mais um tempo aí para me poder trocar a bateria do smartphone. Logicamente, pessoal, que eu não indico para os meus alunos em sala de aula, eu falo que toda vez que uma bateria está desativada ou ela está começando a ficar com baixa tensão, ela está chegando a hora de trocar. Você pode fazer isso aí para você poder ajudar o seu cliente no início, mas já dando parâmetros para ele que ele precisa trocar a bateria do smartphone. Podemos ligar o smartphone para teste, tá? Podemos ligar o smartphone para teste. Usamos a fonte que pode substituir a bateria e a gente poder ver o funcionamento de um smartphone usando a fonte através de números, né? Podemos testar pulso de boot. O que é o pulso de boot? Varredura de inicialização do aparelho no primeiro segundo. Não pode alterar acima de 120 mA no primeiro toque do botão Power. 120 mA no primeiro toque do Power, nós usamos mais para os iPhone. Mas os Android, ele não segue muito bem essa risca. Mas usamos também o pulso de boot. Geralmente altera 120, 150, 160, vai variando de smartphone. Mas aí que entra você fazer o plano de dados, né? Você pegar e criar um plano de dados para cada smartphone que entrar na sua assistência. Se você puder fazer isso, vai te ajudar bastante. E aí você já vai ter mais ou menos parâmetros de funcionamento de cada smartphone. Podemos fazer teste de pequenos periféricos de baixa tensão ou injetar uma pequena tensão para fins de teste em algum setor da placa. Isso já é avançado. O pessoal do avançado às vezes usa 2, 3 fontes aí em um pequeno smartphone para gerar pequenas tensões em lugares que de repente um PMIC ele gera vários tipos de tensões. Ele começa com 4.2, libera 1.8, 2.5, 3.4. Depende dos setores. E aí o que vai acontecer? Às vezes o PMIC não está liberando aquela tensão. E aí o que a gente temos que fazer? Nós temos que injetar a tensão através da fonte. E a fonte nos dá esse parâmetro também, tá? Podemos testar o stand-by do aparelho. Ideal seria de zero consumo, depois de um tempo, tendo alteração para 0,50 mA de corrente. Ou seja, a gente, quando ligamos o aparelho ele tem a inicialização, né? O aparelho tem a inicialização dele, né?
Ele tem a inicialização e ele tem o stand-by. Quando você põe ele em stand-by, ele fica desligadinho assim. Ou seja, você colocou o seu smartphone para adormecer. E o que que acontece? Ele fica ali, ó, em stand-by, quietinho, tranquilo, tirando aquele pequeno cochilo. E o ideal na fonte é que ele zere ou ele fica oscilando entre 2 e 50 mA de corrente. Se isso passar para 100, 150, 200, 300, ou seja, o aparelho nunca descansa, o aparelho nunca cochila, eu considero um defeito do smartphone. Pode ser um defeito de hardware ou pode ser um defeito de software. Vai depender da minha análise. Mas quando é que isso acontece, professor? Por exemplo, eu estou na minha assistência técnica, chega um cliente e fala que o meu smartphone ele está descarregando a bateria muito rápido. Mas quando eu coloco na minha fonte, ele não me apresenta nenhum curto e nenhuma fuga de corrente. Ok, não me apresenta fuga de corrente primária. Mas quando eu coloco o smartphone para funcionar e espero ele fazer a inicialização, e quando ele vai se desligando, ele vai se adormecendo, cochilando, o que que acontece? Só que ele não adormece, ele não zera e fica oscilando, né? Ele fica ali batendo 200, 150, 80, 200, 150, ele nunca adormece. E isso faz com que ele descarregue a bateria mais rápido, tá? Então, ou seja, ele deve ter uma fuga de corrente secundária, pode ser um problema de software, pode ser uma ocasião ali de algum aplicativo. Ideal seria colocar em modo avião para poder fazer esse teste, para ver se ele realmente ia descansar legal. Aí você vendo que ele descansa legal, você considera que o defeito pode vir de um aplicativo que está ali em primeiro plano ali, que não deixa o smartphone descansar. A fonte ajuda em nossos primeiros passos a fazer diagnóstico de fuga de corrente ou curto primário. Para quem está começando na área de conserto de smartphone, é muito importante saber o que é fuga de corrente e o que é curto primário. Curto primário é tudo que se dá antes de apertar o botão power, tá? Tudo antes de apertar o botão power. Quando a gente falamos primário, é sempre antes do botão power, tá? Então, ou seja, eu coloco um smartphone ali, eu vou trocar uma tela de smartphone, mas quando eu coloco ele na fonte, antes de apertar o botão power, ele me dá ali 332 mA de corrente. O que é isso? Isso é uma fuga de corrente. O que é a fuga de corrente, professor? A fuga de corrente, você imagina um balde cheio d'água, tá? A água, o que é a água? A água é os elétrons, tá? A água é os elétrons, ok? Vamos imaginar que a água seria a eletricidade. Suponhamos que eu faça um pequeno furo no balde, tá? E quando eu fazer um pequeno furo no balde, o que vai acontecer com aquela água? Ela vai drenar, vai começar a derramar, vai cair para fora do balde, tá? Isso nós chamamos de fuga de corrente. Com o tempo, o que vai acontecer com essa água? Ela vai drenar totalmente. Agora, o que é o curto? O curto, imaginamos novamente um balde, tá? Cheio de água com os elétrons, mas quando eu tenho um furo, na verdade não é um furo, imagina um buraco grande mesmo. Ou seja, aquela água vai ficar parada dentro do balde? Não, ela já vai cair direto para fora. É a mesma coisa que acontece com os elétrons, tá? Os capacitores, ele armazena pequenos picos de energia. E vamos se dizer que cria-se um pequeno furo nos capacitores. É aí aonde gera fuga de corrente. É preciso saber disso. Isso também passamos em nossa sala de aula, em nosso curso. Então, o que acontece? Às vezes, eu vou trocar uma tela de um smartphone, o cliente não sabe. Ele falou que o smartphone caiu no chão. Mas ele também não fala que molhou, ele não fala, mas tem que ter esse feedback com o cliente. Aí na hora de trocar a tela do smartphone, como eu não sou acostumado a fazer análise, eu só troco tela, e isso que a gente quer acabar, né? Porque não é porque você só troca a tela, que você troca conector de carga, que você não pode fazer umas pequenas medições. As medições primárias têm que existir. Aí o que acontece? Você trocou a tela do seu smartphone, mas você não colocou na fonte. Aí o que acontece? Tinha uma fuga de corrente, aproximadamente 332 mA de corrente. Uma fuga considerada que pode até esquentar algum componente do smartphone ou pode drenar muito rápido a bateria, porque algumas fugas faz com que o smartphone ainda funcione. E aí o que acontece? Você trocou a tela e mandou para o seu cliente. Daqui a pouco o seu cliente está voltando,
falando que o smartphone está desligando muito rápido, que a bateria não está durando nada. Foi depois que você trocou a tela. Aí o que que acontece? Fica a sua palavra contra a dele. Se você tivesse colocado na fonte antes, se você tivesse interagido antes, feito uma análise antes, os primeiros passos para se consertar o smartphone, sim, você tinha pegado essa fuga de corrente antes de colocar a tela, você já tinha orientado o seu cliente. Olha como que é a diferença, tá? Fuga de corrente e o curto. O curto, como eu já falei para vocês, antes do botão power. Então, ou seja, apertei o botão, antes do botão power, eu já vejo na fonte que tá 2 amperes de corrente. Esses dias aconteceu um negócio engraçado, que foi isso. O cara foi trocar 3 telas de um smartphone e nenhuma tela funcionou. E ele já não sabia mais o que fazer, porque ele falava que poderia ser os lotes das telas e tal. E aí, beleza, eu fui dar uma olhada para ele, né, porque ele estava meio nervoso, porque já tinha trocado 3 telas. E quando eu fui ver, o que tinha o smartphone? Um curto, né? E eu perguntei para ele, você pôs o smartphone na fonte? Você pôs o smartphone na fonte? Não, não pus o smartphone na fonte. Então o que aconteceu? O smartphone estava em curto. Será que o smartphone liga quando está em curto? Não. E dá para colocar outra tela? Também não. Era simples, é só olhar. A fonte está lá para isso. Ela me ajuda, me dá os passos. Análise em defeitos de smartphone. Aqui eu deixei algumas análises para a gente discutir junto, tá? Isso aqui foi passado na palestra, foi dessa forma que foi passado lá. De repente teve alguma coisa a mais. Aqui eu acho que eu tô até usando um pouquinho mais de tempo. Mas aqui eu vou deixar aqui algumas coisinhas pra gente aqui, ó. Defeito de tela de smartphone, aparelho não liga, aparelho não carrega, defeito de som, defeito de áudio e defeito de rede, tá? Vou tentar falar alguma coisinha disso aqui. Então vamos começar com esse aqui, ó. Defeito de tela do smartphone. O cliente vem trocar a tela na sua assistência. Primeira coisa é perguntar para ele como que foi. Caiu de um lugar muito alto, né? É muito importante isso daí, porque às vezes ele vê assim, não, só caiu, trincou a tela, parou de funcionar, só trocar a tela que tudo se resolve. Mas às vezes não é bem assim, porque aí acontece o caso que eu acabei de mencionar para vocês, que o rapaz trocou 3 telas, mas o smartphone estava em curto. Por quê? Porque uma solda trincada pode fazer com que os elétrons drenem ao terra da placa e faça com que ele fique em curto. E aí, se você não vê isso, ele pode falar que o defeito veio de você. E aliás, pessoal, toda vez que a gente for trabalhar com o seu smartphone, não esquece de fazer checklist, não esquece de trabalhar com ordem de serviço, tá bom? Não esqueça disso, esses são detalhes. Depois que eu conversei com o meu cliente, análise visual, para mim saber se a tela está trincada, ou internamente, ou na hora de trocar a frontal. Se eu já detectei que a tela está trincada, está tudo belezinha, aí eu preciso saber o quê? Aprender a identificar que tipo de tela o aparelho trabalha. Por quê? Porque existe 2 tipos de tela no mercado, que é a tela de AMOLED e a tela de LCD. E hoje em dia as pessoas vêm mudando muito, porque eles não estão sabendo identificar direito o que é tela de LCD, o que é tela de AMOLED. Por exemplo, as telas de LCD, tela de cristal líquido, né? Tela de AMOLED, diodos emissores de luz. Trabalham diferente, tem uma outra engenharia para cada uma dessa tela. E sem contar que às vezes, quando o smartphone ele é projetado com tela AMOLED, é uma tela bem fininha, o encaixe dele do smartphone ele é bem fininho, a estrutura é bem fina, e a tela de LCD ela é um pouquinho mais grossa. E aí o que acontece? A pessoa vai lá e quer colocar uma tela de LCD onde era de AMOLED. Aí às vezes o encaixe não é perfeito, às vezes começa a dar problema de sensor de proximidade, às vezes a tela entra com aperto e começa o touch a dar umas falhadas. Existe uma porção de coisas aí, e aí eu preciso saber disso, né? Aí o que acontece? Às vezes a pessoa trabalha com seu smartphone, mas ele fala assim, ó, tem 2 telas no mercado, uma mais barata e uma mais cara. Qual que é a diferença? Uma é mais cara e outra é mais barata, só isso. Mas fica bom. E aí quando o cliente vai lá e faz e não fica bom, aí ele volta para sua assistência para reclamar do trabalho. E aí o que acontece? Aí você começa a desanimar, você fala que nada dá certo, que tudo tá difícil,
Mas por quê? Porque você não está sabendo interpretar que tipo de tela o smartphone trabalha. E isso é importante também. Eu não vou me aprofundar tanto nisso, porque no nosso curso tem muito conteúdo referente às telas de smartphone. Podemos fazer até análise nas telas, tá? Para identificar se ela é tela de AMOLED ou de LCD. Saber identificar realmente se a tela é de AMOLED ou de LCD. Isso a gente também fazemos em sala de aula. Aqui, teste no mínimo de 2 telas para ter certeza do defeito. Por exemplo, eu troquei, peguei a tela, o smartphone não deu imagem, eu vou lá e troco a tela. Pego outra tela, não deu imagem, aí eu posso ir para um problema de placa. Defeito de imagem ou iluminação. Como eu já testei duas telas e vi que o smartphone não liga, tá? O smartphone não liga, ou seja, não dá imagem, porque eu preciso também saber, né? Se ele liga ou se ele não está dando imagem, tudo isso. Porque tem um defeito de backlight, que é de iluminação, e tem um defeito de imagem, tem os dois juntos, e precisa também saber se o smartphone está ligando. É aonde vem a fonte. Porque se eu não só trabalho com troca de periféricos, mas eu não tento identificar o defeito na fonte, tudo fica mais difícil, né? É como se eu tivesse 2 olhos, mas só usasse um, né? Então, por isso que é importante você saber analisar. Depois disso, aí eu posso identificar que poderia ser sim um defeito na placa, ou seja, defeito de solda trincada em CI, ou circuito integrado, solda fria, né? Porque solda trincada é uma coisa, solda fria é outra. Defeito em componentes ou em CI, curto ou fuga de corrente em algumas malhas. Então tudo isso muda. Aí depois que eu fiz toda essa análise, depois que eu troquei as 2 telas e eu vi que nada funciona, para onde que eu vou? Aí sim eu vou para o FPC de encaixe da tela. E o que eu vou começar por lá, professor? Aí eu vou começar a medir com um multímetro novamente em escala de condições reversa. Eu vou fazer as medições para me saber se as malhas estão se comunicando com o CI, com o processador, com o circuito integrado que faz a alimentação de tensão nelas. Aí eu vou para o FPC, tá? Aí já sobe pro nível intermediário e avançado. Olha lá, FPC de contato da tela. Aí eu vou fazer medições em condições reversa, posso fazer medições de continuidade, porque eu tenho filtros nessa malha aí, e eu preciso saber se esses filtros estão se comunicando de uma ponta para outra. Posso usar medições de tensão, porque às vezes, pessoal, é aí que entra a outra parte que muitos técnicos avançados, muitos professores avançados falam, e é pura verdade. A escala de condições reversas, ela me dá parâmetros. Às vezes ela está se comunicando, só que o CI está lá, mas ele não está fazendo a função dele de gerar as tensões para trabalho daquela tela. Ele está se comunicando, eu não peguei nenhuma falha em condições reversas, mas eu também tenho que medir a tensão, porque às vezes ele está lá, mas ele não está fazendo a parte dele de liberar a tensão. Também é outro defeito. Então, tudo isso vem da medição, né? As principais malhas de medições, as malhas MIP, que é comunicação direta com o processador. Malhas MIP nós temos nas telas, nas câmeras. As malhas de alimentações positiva e negativa, tensões chaveadas de 5.8 ou 4.6, varia de smartphone para outro, nunca é receita de bolo, tá? Você vai ter que aprender a interagir com isso. As malhas que a gente costuma medir são as malhas VDD LCD de 7.3, que é a malha de comunicação ou backlight, né? Geralmente essa malha tá ali nas telas de AMOLED, tá? A VDD LCD de 3.0, VDD de LCD 1.8, Octa, né, que é a Octa com Detect, que é de 1.8. Essa Octa é muito importante, pessoal, por quê? Porque é a malha que ela detecta que tem uma tela no smartphone, aí ela faz o que? Libera as tensões. Ó quanta coisa, né? É muita coisa bacana. Isso tudo, pessoal,
é iniciante. Isso aí é os primeiros passos, não é iniciante. É iniciante intermediário, mas você vai subindo de degrau, né? Você pode ir subindo de degrau. Aparelhos não liga, primeiros passos. Aqui eu vou deixar uma análise do aparelho que não liga. Quando foi o último funcionamento? Comunicação com o cliente. Sempre tem que haver isso, pessoal. Sempre tem que haver isso. Por quê? Às vezes o smartphone não está ligando. Por que ele não está ligando? Ele não está ligando, às vezes por causa de uma bateria, às vezes um conector de carga. Então, quando o cliente fala para você, antes de você abrir o smartphone, o cliente fala assim para você, ó, sabe, eu estava vindo do meu trabalho e o meu smartphone, ele apresentou 15%. Quando ele apresenta 15%, o smartphone está pedindo para carregar, né? Só que aí o que você fez? Você pegou e não carregou. O smartphone desligou. Quando você chegou na sua casa, e aí o que acontece? O smartphone não quis mais carregar. O que o técnico já vai pensar aí? Pode ser uma bateria desativada ou uma bateria com baixa tensão, tá? Antes de pensar o pior. Ou às vezes o cliente... Agora, olha a diferença. Por isso que eu falo, o feedback com o cliente é diferente. Olha como é que é. Agora você chegou e perguntou para o cliente a mesma coisa. Como foi que aconteceu? Eu coloquei o smartphone para carregar. Quando eu acordei de manhã, o smartphone já não estava funcionando. O que possa ser isso daí? Aí você pergunta, você trabalha com carregador original? Seu carregador é turbo? Qual que tipo de carregamento você está usando no seu smartphone? Por quê? Pode ser que tenha danificado o seio de carga. Olha a diferença. Ou o OVP, que é um circuito de proteção contra a tensão no smartphone, excesso de tensão. Então tudo isso gera uma comunicação, tá? Análise sempre de fora para dentro. Isso é importante vocês gravar aí, que a análise tem que ser de fora para dentro. Sempre do simples, depois para o avançado. Sempre vai ser assim, simples, avançado. Verifique conector de carga e bateria. Poxa, bacana. O smartphone não liga, os primeiros passos. Então eu verifico sim, conector de carga, bateria. Ah, mas conector de carga, claro. Por quê? Se drenou toda a bateria, descarregou e o conector de carga está com defeito, como que eu vou fazer para o smartphone ligar de novo? Como que eu vou colocar carga na bateria? Às vezes eu tenho que trocar o conector para as coisas voltar a funcionar direitinho, né? Análise visual na placa. Depois que eu verifiquei conector, verifiquei bateria, coloco a minha placa embaixo do microscópio, vou dar uma análise visual antes de colocar tensão, antes de fazer qualquer coisa. A análise visual é importante, porque a análise visual já te dá parâmetros. Às vezes você resolve defeitos na placa através de um simples análise visual, tá? Verifique fuga de corrente ou curto primário. Tem que verificar, tá vendo, pessoal? Aí as coisas vão começando a se encaixar, né? Os primeiros passos vão começando a se encaixar. Quando eu tenho alicerce, quando eu sei trabalhar, aí as coisas já começam a ficar mais fáceis. Porque o smartphone veio na minha mão, né? Eu já fiz todos os parâmetros possíveis, agora eu vou pôr ele aonde? Onde que eu vou verificar se tem fuga de corrente ou curto? Na fonte, a fonte assimétrica, ela que vai me ajudar. Ela que vai fazer com que eu seja diferente na área de conserto de smartphone. Pode ter certeza disso, pessoal. Se vocês ouvirem essas dicas que eu estou dando aqui e ter paciência, vocês vão longe. Verifique botão Power. Poxa, olha só que legal. Verifiquei lá que não tem fuga de corrente e não tem curto. Por que não liga? Aí aonde eu vou? Vou no botão Power. Aí o botão Power eu posso ver a tensão e depois eu posso fazer as medições em escala de continuidade. Por quê? Porque o botão Push Button, ele é um chaveamento. Toda vez que eu aperto o botão, ele fecha o contato para que os elétrons passem de uma ponta para outra. E se ele não estiver fazendo isso, também não vai funcionar. Às vezes eu vou lá, não tenho a tensão de 1.8, eu já sei que eu tenho um problema. Posso ter um problema na malha VPH-PWR dos Android. Pode ser que eu tenha um problema na malha de apertar o botão Power. E isso me mostra como? Com o multímetro.
O multímetro vai lá, eu vou lá, vou medir. Poxa, eu tenho a tensão de 1.8 ou de 4.2, vai depender, cada smartphone muda um pouquinho. Eu não quero me aprofundar muito em detalhe para não fugir muito, senão a gente vai ficar aqui até 2 horas, né? 2 horas de vídeo aí, vou cansar um pouco vocês, tá? Mas aqui nós temos aqui, ó, 1.8 volts, tá? E eu encontrei essa tensão lá, ou de 4.2. Beleza, mas por que não liga? Aí eu mudo o motivo na escala de continuidade e vou medir os 2 pontinhos lá e tento apertar o botão. Quando eu apertar o botão, ele tem que bipar do outro lado. Ele bipando do outro lado, eu sei que o botão está funcionando sim. Agora, se não bipar, eu sei que o botão não está funcionando. Eu já peguei vários erros assim, vários detalhezinhos assim que faz toda a diferença, tá, pessoal? Análise sempre de fora para dentro. Então eu peguei lá o smartphone, ele não liga. Vamos medir as malhazinhas ali, né, para ver se como é que tá funcionando aquelas malhas de carregamento do smartphone, junto com o dock test, essa plaquinha dock test, que ela é super baratinha no mercado e ajuda bastante um técnico, tá? Verifica o conector de carga e a medição de condições reversa. Já falei, porque se o smartphone não liga, aí o que acontece? Eu medindo essas malhas e vejo que tem algum defeito dessas malhas, pode ser que quando descarregou a bateria, o meu cliente não conseguiu carregar mais o smartphone, por isso que o smartphone não liga. Já faz a diferença. Então eu faço a mesma medições lá em escala de condições reversa, ponta vermelha aterrada e com a preta eu vou tirando os parâmetros do conector de carga. Carga mínima para ligar um aparelho, 3.8 volts. Beleza? Eu já verifiquei, vi que o conector de carga está funcionando, que o conector de carga está apresentando coisas boas. Aí eu vou para onde? Aí eu vou na bateria, vou dar uma olhadinha para ver se a bateria está marcando 3.8 volts. Se não tiver 3.8 volts, aí eu já sei que não vai carregar, tá? Depois eu faço uma análise visual na placa, tá? Verifique se tem fuga de corrente ou curto primário. É importante. Verifique o botão Power, como eu já falei para vocês, né? Eu deixei aqui o botão Power de push button, mas pode ser cabo flat. Olha lá. Primeira coisa, vou medir ele lá, tá dando 1.8, depois vou medir na escala de continuidade para ver se o mesmo está operando. Esse é o análise de fora para dentro, é o mais simples, medição de tensão e medindo continuidade, tá? Depois que eu fiz tudo isso que eu vi, aí eu vou para onde? Aí eu posso fazer as medições em FPMIC ou PMIC. Aí eu vou saber se esses dois carinhas estão trabalhando, se estão se comunicando. Isso serve para todos os Androids, tá? Aparelho não carrega. Mesma coisa, perguntei para o meu cliente, análise no conector de carga com dock test, análise visual na placa, verifica a tensão da bateria no mínimo de 3.8 volts, análise das malhas principais de carregamento, mais CI de carga. Você vê que as coisas não mudam, né, pessoal? As coisas não mudam. O análise é meio parecido de um para outro, né? Por quê? Porque assim, smartphone tem que se medir, né? Tudo que chegou na sua bancada ali, você tem que dar uma atenção legal. USB-ID, contato do cabo, né? Ali eu deixei as malhas, né? Quando eu pegar um dock test, essas são as malhas que você vai precisar. A VBus, que é a número 5, tá? Em alguns smartphones, a VBus está no número 1, tá? Mas a maioria é número 5. A malha 4 ali é dados negativo. A malha de número 3, dados positivo. A malha de número 2 ali tá marcando USB-ID, contato do cabo. Quando eu coloco um smartphone para carregar, geralmente o que ele faz? Eu coloco para carregar, ele aparece o raiozinho. Então, essa malha que faz isso daí. GND negativo, tem que ter também. Se não tiver o negativo, o circuito não fecha e as coisas não conduzem. Os elétrons não vão circular durante o carregamento do smartphone. Aqui, teste em condições reversas para ver se tem parâmetros, para ver se está tudo funcionando legalzinho. Análise de uma bateria usando multímetro, tá? Então, nível 1,
que é a bateria desativada. Nível 2, de 2.8 a 3.4. Considero-se que a bateria, sim, está com baixa tensão, tá, pessoal? Existe a bateria desativada, existe a baixa tensão. Bateria desativada é quando você põe no multímetro 000 e aí você já sabe que está desativado. 3.8, 3.7 já considero que a bateria está ativada, já carrega e liga o aparelho. 4.2 a 4.3 tem algumas baterias que também marca 4.4, já considero que ela está carregada, com o nível da bateria já no último. Isso, pessoal, que eu estou falando para você, não sou eu, o professor Deus, que falou, olha, a bateria funciona desse jeito aí, ó. Aí eu que... Não, não é isso, pessoal. Quem tá falando isso daí é o próprio fabricante. A Motorola tá marcando lá 3.8 carga mínima para carregamento. Se você olhar ali, ó, iPhone, Apple, 3.8 mínimo de carregamento. Samsung, 3.8 mínimo de carregamento. Então é importante isso aí, tá vendo, pessoal? Então se eu não tenho isso, eu já peguei vários defeitos na bancada, já peguei vários defeitos que o problema estava na bateria. As pessoas não dão um devido valor. Tem muitos alunos assim, até brinco que eu sou o técnico da bateria, porque eu sempre pergunto qual que é a tensão da bateria. Porque se você não medir a bateria, você pode causar um defeito no seu smartphone. Você poderia salvar a vida do seu smartphone, mas você preferiu ir pelo mais difícil, porque você vê lá 3.5 ou 3.6, você passa despercebido e fala, não, isso não vira, não é a verdade, né? Mas aí você se engana, cara, você se engana, porque se não tiver 3.8, o smartphone não liga e não carrega. Às vezes fica aparecendo um triângulozinho, ligando e desligando, ligando e desligando, ligando e desligando. E sem contar que hoje tem smartphone que nem liga com a fonte. Você consegue ver curto, fuga, mas tem smartphone que não tá ligando mais com a fonte. Tem que precisar da bateria, só para você ver. Cada dia que passa, os fabricantes eles estão fazendo mais circuitos de proteção para a pessoa, né? Para gente que usa smartphone, né? Então é importante a gente caminhar junto com a evolução, né? Aqui, ó, deixei, essas são as malhas que devem estar bem soldado para carregamento do conector. Então tem a malha V-Bus, que é a malha principal de 5 volts. Nós temos a malha USB dados negativo, temos a malha USB dados positivos, temos a USB ID e temos a malha GND, tá? Isso são malhas que precisamos estar bem soldado, tá? Agora o tipo C tem o lado A e o lado B. Aqui são as malhas que a gente precisamos ter para poder fazer com que o smartphone carregue. Então nós temos ali, deixa eu passar para o próximo aqui que vai ficar mais fácil. Pronto. Temos GND, TX1+, TX1-, RX1+, RX1-, essas não vão precisar estar soldadas. A maioria dos smartphones, essas malhas ainda não estão trabalhando ainda. Futuramente eles têm projetos para essas malhas aí, mas a maioria dos smartphones ainda não estão conduzindo. Agora as que estão conduzindo, VBus ainda está lá, CC1, CC2, que é protocolo I2C, que essa é uma malha de comunicação rápida e ela também sabe que tipo de cabo, que tipo de carregamento seu smartphone está fazendo. Então se tiver uma falha nessa malha não vai carregar, tá? Então essa malha tem que estar lá, tem que estar presente. Temos as dados negativos e dados positivos que continua aquela mesma comunicação entre computador e celular, tá? VBus, né? A RX1, X2 também é a mesma coisa e o GND, ou seja, 5 malhas que também o conector tipo C, ele dá aquele medo na gente, né, que tem muitos padzinhos, mas ainda continua sendo 5 pads ali, lógico 10, né, em cima e embaixo, porque o cabo ele trabalha tanto de uma posição como de outra. Mas isso dá para se aprofundar mais nesses estudos. Pode ver que tá lá marcando bonitinho, ó, A1, A2, A3, B12, B1, tudo a mesma coisa. Você usa uma placa do Octest e consegue fazer as mesmas medições
do V8, tá? Análise visual na placa também é importante, como eu já tinha dito para vocês, porque às vezes eu pego um conector nesse estado, vou lá e troco ele, né? E vou medir para ver se está passando 5.2. 3.8 na bateria, carga mínima para carregamento, se não tiver isso não carrega. Carga máxima 4.2. Aí eu fiz tudo isso e não resolveu, aí é para onde eu vou? Eu vou para a placa, layout da placa e o esquema elétrico, tá bom? Aí já entra a parte de avançado, intermediário, é onde que as coisas vão acontecendo. Defeito de som, quando foi o último funcionamento, é importante. Precisamos saber se o defeito veio de um microfone ou de um alto-falante, né? Fazer medições nos pads de contato do alto-falante, mínimo de 1.8 volts, quando colocamos para reproduzir o som. Geralmente é 1.8 ou 2.0, tá, pessoal? Muitas das vezes é assim. Sempre que tiver um problema de som, antes de você achar que é na placa, você pode fazer as medições do padzinho da placa, né? Você consegue fazer medições ali para poder verificar se o mesmo está conduzindo, né? Começa na escala de condições reversa e depois na escala de tensão. Só que aí você tem que fazer com que o smartphone ligue e você reproduza um áudio nele ali para que aquele setor comece a funcionar e você poder tirar medições ali de tensões, né? Fazer medições, né? Podemos medir um funcionamento de um alto-falante em continuidade ou em resistência, que é aquela coisa que eu falei para vocês, que o alto-falante ele tem um filamento, é como se fosse uma bobina indutora, e aí eles têm aquele lado A, lado B, tem que se comunicar com o multímetro. Eu consigo fazer essa medição para ver se o alto-falante está funcionando. Mas não quer dizer que isso seja tudo, tem a resistência, tem que ver se ele está bem seladinho, uma porção de coisas aí que a gente ensinando na sala de aula também. Análise no setor de PA e CI de som. É o PA, que é um amplificador, e o CI, que cuida da parte, né, de comunicação lá, para poder fazer com que as coisas se reproduzam, né? Defeito de áudio, tá? Identificar qual microfone está defeituoso, exemplo, microfone de ligação ou viva voz. Análise visual na placa, remova o microfone e verifica os pads junto ao multímetro. Isso aqui é um outro detalhe também, tá, pessoal? Porque muitas pessoas trocam o microfone de um smartphone, troca um, troca dois, troca três, mas aí acabou, né? Se trocou esses 3 microfones aí acabou, porque eles não sabem mais para onde vai, né? E eu te digo que você pode remover o microfone, fazer medições dos pads de solda da placa da onde é encaixado o microfone. Aí você vai tirar parâmetros em condições reversa e você vai ter que ter parâmetros em tensão, né? E aí você vai ter que fazer a medição em tensão, vai ter que reproduzir um áudio. Isso também é outro assunto que, se vocês quiserem, eu posso fazer algum videozinho relacionado a isso também, para a gente poder ir crescendo junto. Defeito de rede, né? Sempre tendo feedback com o cliente, verifique se o smartphone reconhece o chip, mas não dá sinal de rede, tá? Ele reconhece o chip, mas não dá sinal de rede. Precisa ver também se o problema está no chip, se o problema pode estar no e-mail do aparelho, tá? E para terminar, Deus na frente e a gente atrás, pessoal. Essa foi a minha palestra, tá? Essa foi a minha palestra que eu fiz na Tech Channel, na 4ª edição, um evento internacional, tá, pessoal? Um evento que eu gostei muito, que para mim foi muito bom, satisfatório. Eu só tenho a agradecer a oportunidade, agradecer ao pessoal da Tech Channel, agradecer ao professor Leandro Jumper, agradecer a toda a equipe, Mohamed, e agradecer a todos os participantes que estiveram lá com a gente lá todo esse tempo aí. Quero agradecer do fundo do meu coração e obrigado. Espero que vocês tenham gostado aí do meu conteúdo que foi apresentado lá e agora apresentado aqui no meu canal para todo mundo aí, tá? Os primeiros passos em conceitos de smartphone. Se você gostou, peço que você se inscreva no meu canal, deixa um like, um joinha lá, pessoal. Compartilhe isso aí para pessoas que querem aprender uma nova profissão, tá? E obrigado, Deus na frente, a gente atrás. Até a próxima, pessoal. Até mais.